7h05, a gente abre essa edição te contando que o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que não vai deixar o Brasil e que será um problema para a esquerda preso ou morto. As afirmações foram feitas durante o ato a favor da anistia que aconteceu neste domingo na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A manifestação foi organizada pelo pastor Silas Malafaia em apoio ao ex-presidente e para pedir a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Na ocasião, Jair Bolsonaro lembrou a história de vida das pessoas que estão presas ou foragidas, principalmente mulheres com mais de 60 anos, dizendo que elas caíram em uma armadilha quando estiveram na Praça dos Três Poderes. Vamos acompanhar o que ele disse. Essa senhora com 6 filhos teve seus vencimentos como servidora de Rondônia bloqueados, vive de favores, e esse homem está foragido. Talvez esteja na Argentina com dezenas de outros patriotas. Eu jamais pude imaginar um dia na minha vida que teríamos refugiados brasileiros mundo afora. Até há poucos anos a gente não sonhava em passar por uma situação como essa. O ex-presidente voltou a criticar o sistema eleitoral brasileiro e afirmou que foi vítima de uma perseguição em 22. Sobre a acusação feita pela Procuradoria-Geral da República de participação em uma possível trama golpista, Bolsonaro falou que querem tirar ele do jogo político. O que eles querem? É uma condenação. Se é 17 anos para as pessoas humildes, é para justificar 28 anos para mim. Não vou sair do Brasil. A minha vida estaria muito mais tranquila se eu estivesse do lado deles. Infelizmente, quem prejulga e julga e faz maldade contra o povo, não posso estar do lado dessas pessoas. Escolhi o lado mais difícil, o lado do meu povo brasileiro. Não tenho obsessão pelo poder. Eu tenho paixão pelo meu Brasil. Entre os governadores, apenas Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, e Tarcísio de Freitas, de São Paulo, estiveram na manifestação. Na verdade, tinha um governador do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul e também de Santa Catarina, Jorginho Melo. Em tom de campanha, Tarcísio de Freitas criticou o governo Lula e questionou a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. A liberdade é uma árvore que dá fruto. E no dia que essa árvore morrer, os frutos vão embora. Vai embora o investimento. Vai embora a segurança jurídica, vai embora a prosperidade, vai embora a própria democracia. Qual a razão de afastar Jair Messias Bolsonaro das urnas? É medo de perder a eleição? Porque eles sabem que vão perder? Essa fala de Tarcísio acabou gerando reação de governistas nas redes sociais. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, rebateu o governador de São Paulo, postou uma mensagem dizendo o seguinte, abre aspas, não é o Lula que tem medo de perder, governador Tarcísio, é Bolsonaro que tem medo da prisão. Fecha aspas. Além dos governadores, deputados e senadores de diferentes estados estiveram na manifestação, entre eles os deputados pelo Paraná, Sargento Faur, do PSD, e também Felipe Barros, do PL, que também esteve envolvido na organização do evento. O senador Sérgio Moro, do União Brasil, não participou, mas declarou apoio à manifestação nas redes sociais, dizendo que é favorável à anistia e que as penas impostas às pessoas que participaram do 8 de janeiro são excessivas e arbitrárias. Já os deputados governistas aproveitaram a ocasião para reforçar o posicionamento contra a anistia, como o caso da deputada federal Carol D'Artora, do PT do Paraná. A manifestação reuniu milhares de pessoas em Copacabana neste domingo. Segundo informações da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foram 400 mil pessoas, mas o público estimado pelo monitor do debate público do meio digital da USP, a Universidade de São Paulo, indicou
que o total de participantes teria sido de cerca de 18.300 pessoas. Carlos Couba, que um domingo de recados, talvez um clima que não foi tão esperançoso em relação ao futuro do Bolsonaro na íntegra dos discursos, mas muita crítica e principalmente um recado claro de que a anistia é a pauta da vez, é a bola da vez e o foco da direita. Sem dúvida, Rafa, era o objetivo de Bolsonaro, né? Principalmente impulsionar aí esse sentimento, principalmente das lideranças políticas, em torno desse projeto aí da anistia. Foi uma manifestação que ficou aquém aí das expectativas de Jair Bolsonaro e seus aliados, né? Primeiro, chegou-se a falar em manifestações pulverizadas em todas as capitais, depois foi reduzindo, aqui em Curitiba, por exemplo, ela foi cancelada, e aí ficou só concentrada principalmente no Rio de Janeiro, ali na praia de Copacabana. Essa estratégia acabou sendo revista, né? Como eu disse, ficando só ali para Copacabana. Bolsonaro chegou a falar ali antes em 1 milhão de pessoas que estariam ali. Ontem o número não chegou nem perto disso, né? Começou ontem mesmo uma guerra desses números, como você bem disse, Rafa. A PM do Rio de Janeiro, do governador Cláudio Castro, que estava no governo, que estava no palanque de Bolsonaro, disse que haviam 400 mil pessoas, o Datafolha falou em 30 mil e uma entidade de pesquisadores da USP falou em 18 mil. Acho que nem 400 mil e também muito longe dos 18 mil em que a USP falou. Mas independentemente do número, Rafaela, foi a primeira demonstração pública aí de força política desde que Bolsonaro retornou dos Estados Unidos ao Brasil depois daquela tentativa fracassada ali do 8 de janeiro. Bolsonaro buscava apoio popular, né, uma multidão, ele esperava reunir uma multidão que impressionasse aí de alguma maneira e incutisse alguma espécie de medo, um sentimento de medo à justiça e naqueles ali que pensam também já em substituí-lo no comando da direita. Então também foi um recado a eles, né? A justiça dizendo, olha, parte aí, uma parcela do povo tem uma simpatia à minha causa e também para que candidatos da direita não já considerem Bolsonaro fora do jogo político, até porque, embora ele esteja inelegível, ele ainda busca essa condição de disputar a presidência em 2026. E aí a gente viu, independentemente do número, que Bolsonaro tem sim um apoio, que ele não perdeu o apoio popular. Né? O comício realizado ontem em Copacabana agora será reavaliado aí por Bolsonaro e seus aliados mais próximos. Ontem, já logo depois ali do evento em Copacabana, ele foi com alguns aliados mais próximos ali, principalmente deputados federais da Câmara, num almoço na casa dele, ali foi servido churrasco, farofa, Coca-Cola, estilo Jair Bolsonaro. E aí agora será feita uma avaliação. Talvez seja dado início a uma nova estratégia que será promover manifestações como essa de ontem em outras capitais do país, para que Bolsonaro possa ir rodar o país, primeiro pedindo a anistia aos presos e aos condenados do 8 de janeiro e depois também para propagar a sua defesa contra essa denúncia, esse processo que está tramitando no Supremo Tribunal Federal. Agora, vale lembrar que em 2018, antes de ser condenado, alguns vão se lembrar, antes de ser condenado e até mesmo preso, o Lula peregrinou aí por vários estados, fazendo aí essa sua defesa prévia. Talvez Bolsonaro adote essa mesma receita. Você falou muito de recados, Rafa. Durante o discurso, nesse ato lá em Copacabana, aliás, um discurso muito bem pensado estrategicamente, Bolsonaro evitou ali fazer críticas mais pesadas ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro reafirmou que não vai sair do Brasil, né, que vai ser aí um peso tanto morto quanto detido para a esquerda, ou seja, ele vai incomodar a esquerda independentemente do seu futuro político. Fez críticas, claro, ao governo de Lula, ao Alexandre de Moraes, mas ainda dentro de um tom moderado e, claro, contestou aí os pontos da denúncia feita contra ele pela Procuradoria-Geral da República. Agora, quem subiu o mesmo tom foi o pastor Silas Malafaia. Esse sim chegou a chamar o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de criminoso e ditador. Né? Então, só para a gente pontuar aqui, além, claro, de Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, estiveram lá
o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, Mauro Mendes, de Mato Grosso do Sul, foram alguns dos governadores que participaram dessa manifestação. O governador Ratinho Júnior que é aqui do Paraná, já tinha dito que não iria à manifestação, declarou apoio aí a essa revisão dessas penas aos presos do 8 de janeiro, e aí a gente vê o Tarcísio de Freitas se aproximando ainda mais do bolsonarismo, mas precisa acenar para o eleitor aí também mais moderado, que em 2026 pode pensar aí numa terceira via, um eleitor que talvez não queira nem alguém indicado por Bolsonaro, nem por Lula. No fim das contas, esse ato no Rio de Janeiro, ele não deve mudar em nada o destino de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, né? Teve ali uma claque, seus apoiadores, né? Os bolsonaristas lavando a alma de certa maneira com os discursos, principalmente com o do Silas Malafaia, que foi um discurso bem radicalizado, no sentido de dar duras críticas ali, mas mesmo o Silas Malafaia, que teve ali a fala mais pesada, mais forte, né? Durante a manifestação, fez as contas lá em cima. Se acompanha a íntegra da fala dele, ele faz o cálculo da primeira turma. São 5 integrantes. Aí ele fala, Zanin foi advogado de Lula. Dino, comunista, chamou o Bolsonaro, disse que preferia qualquer coisa menos que Bolsonaro. E Alexandre de Moraes não preciso nem comentar. Então, só por isso, nas contas que ele fez ali, já seriam 3-2. Então, o destino de Bolsonaro, nas palavras ali dele e também de outros participantes, já estaria de certa forma traçado. Ele chegou até a dizer o seguinte, que um caos social poderia assim instalar, sabe-se lá o que poderia acontecer no Brasil, que não merece, que é um lugar de paz, o que se Bolsonaro fosse preso, quando a fala do Bolsonaro também colidiu nesse sentido de dizer que seria um problema para a esquerda sempre, preso ou morto. Então tinha um certo clima ali de resignação, né, em relação a uma certa melancolia, dá para dizer aqui, em relação às falas. Não eram falas esperançosas em relação ao Supremo Tribunal Federal, a caminhada do Supremo Tribunal Federal. Existiu também um outro caminho que ficou muito claro, que tinha a bandeira dos Estados Unidos em volta ali do espaço que eles estavam, ali, aquela espécie de caminhão de som, e atrás, dando também um recado com uma foto de Donald Trump, né, de que há essa conexão como um caminho, né, de um governo estrangeiro aí potente, como alternativa de apoio para a situação de Jair Bolsonaro. E por fim, o discurso do Tarcísio não deixou de ser, de certa maneira, no meu entender, ali um ensaio para o que virá, porque ele pouco falou da anistia e mais criticou o governo Lula. Chegou a falar do preço dos alimentos, né? Prometeram picanha, não estão entregando nem ovo. Fez uma referência enorme com respeito ali a Jair Bolsonaro, sobre o legado de Bolsonaro como presidente, mas ficou claro que tem sim possibilidades de se tornar um plano B, até pelo clima que se instaurou em relação a isso. E agora é apostar todas as fichas na questão da anistia para a direita. Essa é a saída, e isso ficou muito claro a partir da força. A estratégia de você suspender as manifestações de maneira oficial nos outros estados é exatamente para ter um controle de quem está falando o quê, né, de você saber que a pauta é a questão da anistia, não ficar com divergências ou com situações que possam tensionar, sem um cálculo premeditado ali, o relacionamento com o Supremo Tribunal Federal. Próxima, anunciada lá no Palanque em abril em São Paulo, e depois no Nordeste. Esse seria o desejo de Jair Bolsonaro. Agora 7h18.